Olá, seja muito bem-vindo aqui ao nosso canal do Evangelho do Reino de Deus. E aí, eu aproveito para fazer essa pergunta: o que é para você o Evangelho do Reino de Deus? O que é que você entende como Evangelho do Reino de Deus? Para Paulo, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. E Paulo diz mais: por isso eu não me envergonho do Evangelho, porque no Evangelho se revela o poder para a salvação daquele que crê, daquele que vive o reinado de Deus, né? Aquele que vive dentro do processo do reino de Deus. Aí, esse sim encontra o poder para a salvação. Mas a palavra de Deus também diz que existem outros evangelhos, né? Acho que se nós percebermos a quantidade de religiões cristãs e muitas delas apregoando um outro evangelho, e a palavra de Deus diz que amaldiçoado seja aquele que pregar um outro evangelho, que ainda que um anjo venha e apresente outro evangelho que não seja o evangelho de Deus, seja maldito, seja anátema. Anátema quer dizer seja amaldiçoado quem pregar um outro evangelho que não seja o evangelho. Porque os outros evangelhos são os evangelhos que pregam uma mentira, que pregam um engano, não é? Que pode até ter um conjunto de regras, de crenças corretas a respeito de Jesus Cristo, mas desviam-se do objetivo do Evangelho, do objetivo do reino, da vontade de Deus, e apresentam um conteúdo mentiroso, um conteúdo falso acerca da verdade, não apresentam a verdade do Evangelho, apresentam a mentira como sendo verdade. Esse seja anátema, seja maldito, não é? Aquele que não prega o que corresponde à verdade, seja anátema, não é? Porque o Evangelho não é um conjunto de doutrinas, o Evangelho não é um conjunto de crenças, o Evangelho não é um conjunto de dogmas a respeito de Jesus. Isso é um outro Evangelho, isso é um Evangelho que deve ser anátema, não é? Porque muita gente acha que o Evangelho é da ordem da razão, da ordem do entendimento, não é? Mas não é. Porque o Evangelho não é uma filosofia. A filosofia que é da ordem do entendimento, a filosofia que tem a origem na Grécia, não é? A filosofia de Platão, de tantos outros filósofos, isso é da ordem do entendimento. O Evangelho é de outra ordem. O Evangelho não é filosofia, mas Jesus Cristo é o Evangelho. Ele é o Evangelho todo. Jesus apresenta o Pai. Ele é a expressão do Pai. O Pai é o rei do reino, né? Jesus é o rei do reino de Deus. Então o Evangelho do reino de Deus não é esse conjunto de crenças em Jesus, mas Jesus é o Evangelho todo. Jesus Cristo é o Evangelho todo, né? O Evangelho é seguir a Jesus, porque Jesus Cristo é o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Ele se fez homem e manifestou a graça e a verdade do seu Pai. A graça e a verdade de Deus foi manifesta por meio de Jesus. Jesus diz assim: olha, eu e o Pai somos um. Então, acreditar numa religião cristã e não se colocar no caminho de Jesus não é o Evangelho, sabe? Tem gente que pensa que apenas colocar-se no caminho da caridade, de ter gestos amorosos, de ser solidário, de participar de ONGs que ajudam socialmente, né?
as pessoas, isso é muito bom, mas isso ainda não é o evangelho, sabe? Está longe, muito longe de ser o evangelho, porque o evangelho é um Deus encarnado, é Jesus, a encarnação. Se você entendeu que Deus se encarnou em Jesus e você quer andar como Jesus andou, aí sim você tá caminhando no processo de andar, de ser um cidadão do reino de Deus, porque Jesus disse assim: naquele dia muitos dirão para mim, Senhor, Senhor, em teu nome fizemos isso, fizemos aquilo outro. E Jesus disse: eu vos direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. E a vontade de meu Pai que está nos céus é que você ande em amor, ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Evangelho é reproduzir a encarnação de Jesus Cristo, não é? É fazer a vontade do Pai, do nosso Pai, que é o Pai de Jesus, é o nosso Pai. O Evangelho é viver em obediência a Jesus. O Evangelho é nos tornarmos assim, como Jesus, né? Na presença de Deus. É andar nesse caminho de obediência a Deus, não é? É ter uma relação com Jesus Cristo, sabe? Você pode crer nas ideias sobre Jesus, na história de Jesus. Você pode acreditar que ele morreu na cruz, que ele fez o que fez, e saber que Jesus é bom. E você pode não se comprometer com o reino de Deus e viver como filho do reino, né? Jesus disse assim: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por meio de mim. Crer em Jesus é seguir a Jesus. Jesus disse: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz, vem, siga-me, e terás vida, e vida abundante. Crer em Jesus é seguir a Jesus e fazer a vontade do Pai que está nos céus. É nos comprometermos com o reino de Deus. É aqui que está a salvação, sabe? É aí que somos salvos. A salvação é uma vida que se compromete com o reinado de Jesus, com o reino de Deus, porque Jesus é o evangelho todo. Jesus Cristo é aquele que veio e disse assim: olha, na hora que você fizer o bem para um pequenino desses que estão por aí perdidos, na hora que você amar, assim como eu vos amei, aí você está andando no meu caminho. Na hora que você perdoar, como eu vos perdoei, aí você está caminhando no caminho do reino de Deus. Na hora que você for misericordioso, porque o Pai que está no céu é misericordioso, a sua misericórdia dura para sempre, a sua misericórdia se renova a cada manhã, aí você é um cidadão do reino. Na hora que você resolve amar de tal maneira que se alguém te chamar a caminhar 1 milha, tu vai com ele 2 milhas, com alegria no coração, você é um cidadão do reino. Na hora que você chora com os que choram, se alegra com os que se alegram, você é um cidadão que participa do reino, do reinado de Jesus. Eu espero que você tenha entendido a diferença entre Evangelho do Reino de Deus e religião cristã, que tem todo um aparato de verdades e de histórias a respeito de Jesus, que são verdades, mas nem sempre as pessoas que participam de uma religião cristã são cidadãos comprometidos com o reino. Se comprometer com o reino é seguir a Jesus.
é andar nos seus passos, é fincar os pés na rocha da verdade e dizer: eu vou traçar um caminho direto aqui em busca de ajudar o próximo, andar no amor, na verdade e na vida. Eu sou o caminho e a verdade e a vida, foi o que Jesus disse. E nós precisamos andar nesse caminho, trazer a verdade, que é a pessoa de Jesus, para o coração e viver a vida reproduzindo o estilo de vida de Jesus, se tornando um Cristozinho aqui na terra, né? Um Cristozinho. Aí você está andando como cidadão do reino. Bem-aventurados sois, se assim procederdes. Beijo no seu coração, que a paz de Deus, que excede a todo entendimento, esteja contigo, em nome de Jesus, para a glória de Jesus, que disse assim: olha, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Eu venci o mundo, eu sou o rei do reino de Deus. Amém? Daqui eu digo amém.